Gênesis 27, do verso 1 ao verso 30. Está na página 25 do Antigo Testamento. Gênesis 27, diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e acampanha para mim alguma caça, e faça-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos como zombador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és o meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Oremos. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, a reconhecemos como regra de fé e prática para as nossas vidas e queremos ser alimentados pelo Senhor. Por isso, fale ao nosso coração, apesar da nossa limitação, que o Senhor venha com o poder do teu Espírito e nos comunique o teu recado, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, esse é um texto bem conhecido, e nós estamos numa época de política no nosso país,
E se você prestar atenção em todos os candidatos, todos eles, independente do que estão do cargo que estão concorrendo, eles tentam mostrar o melhor de cada um. Como eles sabem, e os marqueteiros estão aí para isso, ganhando muito dinheiro, como eles sabem esconder os seus defeitos e enaltecer as suas virtudes. Inclusive, quando nós percebemos os debates entre os candidatos, quando eles são questionados a respeito de um ponto negativo, automaticamente o contra-argumento é enaltecendo alguma coisa positiva e não enfatizando aquilo que o outro abordou acerca de negativo nele. Porque funciona assim: a tentativa de se mostrar o melhor e esconder ao máximo possível os seus defeitos. Talvez de alguma forma nós também funcionamos assim. Nós queremos que as pessoas vejam o melhor de nós e tentamos ao máximo possível esconder aquilo que não causa uma boa impressão. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e se você é alguém que gosta de ler a Bíblia, você já prestou atenção nisso, Deus não esconde o problema do seu povo. Deus não esconde debaixo do tapete aquilo que o seu povo faz ou os problemas que o seu povo enfrentou ao longo da história. Deus não quer maquiar aqueles que Ele chamou para pertencer à sua família. Pelo contrário, a palavra de Deus vai expor com muita clareza quem é quem. E talvez você se pergunta, mas para que Deus faz questão de expor os defeitos do seu povo? Eu acredito que um dos propósitos de Deus fazer isso é para que nós tranquilizemos o nosso coração, porque nós também não somos perfeitos. E quando olhamos para a Bíblia não é um livro tópico, escrito para pessoas que vão ter um padrão de vida que sobrepõe a todos os outros. Não, a Bíblia é um livro que registra a história de homens de Deus, mas que também eram pecadores. E nós somos a igreja do Senhor Jesus, mas também não deixamos ainda de sermos pecadores. Por isso, quando nós olhamos o problema que havia com o povo de Deus nas Sagradas Escrituras e olhamos para os problemas da nossa vida hoje, nós então descansamos e entendemos que realmente só a misericórdia de Deus pode nos conduzir para a vida eterna. E nós estamos diante de uma família. E se você quer ver o defeito de um indivíduo, vá na família dele. Pergunte para os filhos acerca dos pais, pergunte para os pais acerca dos filhos. Aliás, melhor não, porque os pais sempre tendem a ver as qualidades dos seus filhos, né? Mas pergunte para o cônjuge acerca do comportamento do marido ou da esposa, e você vai perceber que nós também somos marcados por conflitos, por crises, por discórdias. Isso é natural, isso faz parte do processo, e Deus nunca escondeu isso na Bíblia, nem no ambiente familiar. E nós estamos diante de uma família que está fazendo um papelão, uma cena horrível, nós estamos diante de uma situação muito constrangedora no ambiente familiar. E é interessante, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui é uma divisão na família. A família está se fragmentando. Aliás, se o diabo tem uma estratégia, se o diabo uma ferramenta que ele gosta de usar é a divisão. Como o diabo ama trabalhar com a divisão, fragmentar a família, fragmentar o povo de Deus, fragmentar as relações, porque quando nós estamos fragmentados, nós nos tornamos frágeis. Nós nos tornamos mais suscetíveis aos problemas que nos vêm adiante. Por isso, nós, ao olharmos para Deus, percebemos que o convite de Deus é para que nós nos ajuntemos. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos estar lado a lado. A família precisa estar em unidade a cada dia mais, porque o nosso Deus é Deus de unidade. Tem um provérbio africano que diz: a união do rebanho obriga o leão a deitar-se de fome. A união do rebanho obriga o leão a deitar-se de fome. E sem dúvida nenhuma, quando a família está unida, nós somos mais fortes. Quando a família está unida, nós experimentamos de não só uma convivência interior, mas também de um relacionamento com Deus cada vez mais qualificado. Por isso eu quero trabalhar, baseado nesse texto, o seguinte tema: os ameaçadores da unidade familiar. Os ameaçadores, o que ameaça a unidade familiar? Primeiro ponto, quero destacar a figura de Isaac. A nossa família, ela fica ameaçada quando nós ignoramos a palavra de Deus. Nós temos um homem aqui que não é mais criança, não é um jovem, é alguém que já tem uma história com Deus, já tem uma caminhada, já é um senhor, já sabe das suas responsabilidades. Um homem que teve um pai temente a Deus, pai Abraão. Um homem que viu seu pai amando a Deus e construindo uma relação de fé com esse Deus. E agora, aos 137 anos, esse homem chama o seu filho mais velho, Esaú,
em particular, para abençoá-lo. E é interessante, por que Isaac chama Esaú em particular? A bênção sempre era dada ao filho primogênito, a bênção era pública, era um evento familiar, onde o pai transferiria para o filho a responsabilidade desse filho de manter o legado que Deus deu ao pai. Agora, olha que curioso, Isaac chama Esaú para uma conversa a portas fechadas. Por que Isaac chama Esaú para abençoá-lo e diz que isso vai acontecer de uma maneira secreta, sem o irmão e sem a mãe de Esaú saber? Porque Isaac sabe que Deus havia dito para Rebeca, a sua esposa, que Deus iria inverter a bênção. A bênção que sempre era para o primogênito, não iria para o primogênito, e quem disse isso foi Deus. E Deus disse para Rebeca, numa profecia que está registrada na página anterior da sua Bíblia, aí, no capítulo 25, versos 22 e 23. Abra, por favor, Gênesis 25, versos 22 e 23. Olha o que Deus disse para Rebeca, quando Rebeca estava orando ao Senhor, pedindo um filho. E aí no versículo 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Olha o que Deus responde para Rebeca. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, a bênção da primogenitura está destinada ao mais novo. Assim quis o Senhor. E Isaac sabia desta profecia, sabia dessa conversa que Deus teve com Rebeca, e por isso ele chama Esaú na calada e diz para Esaú: meu filho, corre lá no campo, vai lá, mata um dos animais, sacrifique um animal, prepare uma comida saborosa, porque eu vou te abençoar com a bênção da progenitura, e nós vamos celebrar isso com uma grande festa, mas eu e você. E é interessante, meus amados, que Esaú então cumpre o que o pai ordenou. Ele vai à caça, ele era um caçador. Jacó era alguém que gostava mais dos afazeres domésticos. Lembrem vocês que uma outra bênção, Esaú já tinha vendido para Jacó por um prato de lentilhas, né? Vocês se lembram? E agora nós temos outra vez a questão da bênção tramitando entre os irmãos, uma outra bênção, uma bênção mais importante. E nesse drama familiar nós estamos agora com Esaú procurando o animal. Mas, meus amados, o que nós temos aqui é um homem que deveria ser marcado por uma história de intimidade com Deus, fazendo alguma coisa às escondidas para quebrar a lei de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos atentarmos às leis de Deus, às instruções, aos ensinamentos que o Senhor deixou para a nossa vida pessoal e para a nossa família, nós corremos um grande risco de ameaçar a nossa unidade familiar. Nós corremos um grande risco de fazer assim como Isaac está fazendo, começar a tramar planos por detrás daqueles que Deus quer para nós, a inventar coisas que não deveríamos, a agir de forma que a Bíblia não diz para agirmos. Nós começamos a criar regras que não deveriam ser criadas, porque temos regras para seguir que estão na palavra do Senhor. Então, se você quer se livrar das ameaças que desintegram a família, você precisa se firmar na palavra do Senhor e crer nessa palavra. E aí nós temos um segundo exemplo, Rebeca. A ameaça da unidade familiar, ela também acontece quando os meios justificam os fins. Como a cultura dos meios justificando os fins está proliferando na sociedade, até em muitas vezes, em muitas situações dentro da própria igreja. Pessoas que estão preocupadas não em agradar a Deus em todas as coisas, mas elas querem que o resultado seja um bom resultado, não importa o meio que leva a esse resultado. E o que nós temos aqui é Rebeca, que recebeu a palavra do Senhor. Rebeca ouviu do Senhor que o filho mais moço é que deveria herdar essa bênção.
Ela sabia, porque Deus havia falado para ela, mas Isaac também sabia, porque certamente Rebeca havia falado para o seu marido. Só que Rebeca usa de meios que ela não precisava usar, porque se Deus falou que essa bênção era para Jacó, o que Rebeca tinha que fazer era simplesmente confiar no Senhor. Mas quando nós olhamos para Rebeca, ela está escutando a conversa por detrás da porta, e ela ouve Isaac falar para Esaú que a bênção vai para ele, e ela automaticamente começa a elaborar um plano para impedir isso, para impedir que Esaú seja abençoado pelo seu pai. E ela chama Jacó, enquanto Esaú está no campo procurando um animal. Ela chama Jacó, o seu filho mais moço, e ela começa a tramar todo um engano. Meus amados, ela ordena para Jacó, ordena seu filho Jacó: vá lá no campo e pegue 2 cabritos que estão aqui no quintal. E é curioso, isso está nos versos 8 e 9. É curioso porque Jacó, ele teme executar o plano da mãe. E ela diz mais, ela diz: olha, vai lá, pega os cabritos que eu vou fazer uma comida, nós vamos enganar seu pai direitinho. Jacó diz: mãe, mas o meu irmão é cabeludo, eu não tenho pelo, e meu pai vai descobrir esse negócio. Ela diz: fique tranquila que eu vou providenciar tudo e nós vamos enganar o seu pai, ele vai passar desapercebido desse detalhe dos seus pelos. Essa mulher, ela não está com uma preocupação, Jacó não está com uma preocupação ética. Ele não está dizendo no texto, quando ele se mostra preocupado com a questão do pelo, ele não está preocupado com o engano do pai, ele está preocupado com a possibilidade do pai descobrir. Então você vê que ele já comprou o plano da mãe, ele só está com medo do plano não dar certo. E aí, meus amados, ele fala: mãe, e se porventura Deus me amaldiçoar por causa disso? E Rebeca está tão concentrada no plano de trazer a bênção do filho Esaú para Jacó, que ela diz o seguinte, no versículo 13: eu assumo a maldição, que essa maldição recaia sobre mim. É interessante observarmos alguns detalhes. Rebeca, ela está se posicionando como uma advogada de Deus. Ela está querendo resolver um problema que não é dela, é um problema de Deus. Deus falou que essa bênção seria de Jacó, não precisava de Rebeca tramar tudo isso. Quando nós somos convidados para pertencer ao povo de Deus, nós não precisamos usar de subterfúgios humanos, caídos e pecaminosos, para elaborarmos os planos do Senhor. Deus não precisa de pecado para elaborar os seus desígnios. Deus não precisa da mentira para que os seus decretos se estabeleçam. E o que nós temos aqui é uma mulher querendo resolver um problema que não é dela, um problema que é de Deus. Muito cuidado, irmãos. Às vezes nós nos enrolamos na nossa fé, às vezes nós nos perdemos na caminhada, porque nós compramos projetos que não são nossos, ou até, às vezes nós queremos defender a causa de Deus de maneira ilegítima e de maneira antibíblica. Não pense que Deus abençoará isso, mesmo que cause a impressão de que nós estamos defendendo a causa de Deus, o reino de Deus. Nós não precisamos usar de subterfúgios ou de recursos que quebram a lei de Deus. Ou seja, você não precisa mentir para conseguir alguma coisa em prol da igreja. Você não precisa usar do engano para poder beneficiar o reino de Deus. O reino de Deus não precisa dessas coisas. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador e sustentador do universo. Ele abre e fecha portas. E ele prometeu para Rebeca, ele disse para Rebeca que quem iria receber a bênção era Jacó. Rebeca não precisava ajudar o Senhor. Quando nós interferimos nos planos de Deus, ou achamos que nós podemos ser advogados de Deus, ou ajudar a Deus em algum projeto, nós podemos nos enrolar nos meios, nós podemos nos perder nos meios, mesmo que o fim seja um fim justificável. Muito cuidado na sua casa. Às vezes nós falamos coisas, agimos de determinadas maneiras que achamos que lá no final vai glorificar a Deus. Não importa a maneira que a gente está reagindo ali no presente. Não. Você tem que entender que tudo deve glorificar ao Senhor. Não só o fim, mas também o meio. Não só a causa, mas também o efeito.
tudo deve ser para a honra e para a glória do Senhor. Todas as nossas ações. Deus não precisa de nenhuma interferência pecaminosa para ajudá-lo. E o que nós temos aqui é um quadro de engano. E Deus não precisa de engano para que os seus desígnios e os seus projetos se estabeleçam. Aplique isso na sua família. Família não é ambiente para engano. Família não é ambiente para mentira. Família não é ambiente para você usar de recursos que a palavra de Deus condena. Família é lugar de santidade, é lugar de verdade, é lugar de integridade, é lugar da presença do Senhor. E quando Deus se faz presente, tudo aquilo que vai contra Deus sai para fora. O texto diz mais: a mãe assume a maldição. E Rebeca, ela começa um processo, olha que interessante, um processo de levar o seu filho a enganar o pai. E ela veste Jacó com a roupa de Esaú. Ela invade a privacidade de Esaú, que já era um homem. Vai lá, pega uma roupa de Esaú, que tinha o cheiro de Esaú, veste Jacó com essa roupa. Ela pega a pele de cabrito e cobre. Não era esse cabrito que nós temos, esse cabrito europeu. Era um cabrito que tinha uma pele diferente, que parecia mais com a pele humana. E ela então pega essa pele de cabrito, passa no pescoço, passa no braço de Jacó, já sabendo da possibilidade de Isaac desconfiar e querer verificar se realmente aquele é Esaú ou é Jacó. E ela então prepara uma comida, e sem dúvida nenhuma, ninguém sabe mais o gosto de Isaac do que a esposa Rebeca. E ela prepara uma deliciosa comida para que Jacó entregue para o seu pai. Família não é lugar de engano. Preste atenção, os meios não justificam os fins. Tanto os meios quanto os fins precisam ser marcados por componentes que glorifiquem ao nome do Senhor. Mas nós vamos agora para a figura de Jacó. Outro item que ameaça a unidade familiar, e vemos isso em Jacó nesse texto, é o fascínio pelo engano. Jacó ele compra o projeto da mãe. Ele assimila aquilo que a mãe estava elaborando, e ele então vai lá pegar os animais, traz para a mãe. Ele poderia impedir esse negócio, poderia dizer: mãe, eu não vou enganar meu pai. Mas ele está completamente envolvido pelo projeto da mãe, e ele vai até o pai. E nós temos aqui uma sequência de enganos a partir do versículo 19, quando Jacó chega para o seu pai e, de maneira direta e clara, ele mente. Quando o pai pergunta: quem é você? E ele responde: eu sou Esaú. Meus amados, a Bíblia vai nos ensinar que um abismo chama outro abismo, uma mentira chama outra mentira. Quando nós entramos pelo caminho do engano, isso só vai trazer complicações para nós. E o que nós temos aqui é um jovem enganando seu pai de maneira direta com a mentira: pai, eu sou Esaú. Isaac diz que a caça foi rápida demais. Mas Esaú, você foi muito rápido com esse animal, na caça, na busca por esse animal. E aí nós temos um segundo item muito perigoso na fala de Jacó. Olha o que diz o versículo 20. Jacó diz: o Senhor teu Deus mandou esse animal ao meu encontro. Se no primeiro ponto a mentira é direta, Jacó diz que Esaú. No segundo ponto do engano, Jacó diz para o pai que quem mandou o animal foi o Senhor. Ele usa o nome do Senhor em vão. Ele invoca Deus para o seu processo de engano. Meus queridos, oremos por discernimento. Nós precisamos tomar cuidado para não invocar Deus nos nossos projetos enganosos. Às vezes nós não temos, ou estamos perdendo a autoridade com os nossos filhos, e nós invocamos Deus para falar uma coisa, né? A palavra do pai já não tem mais força, começa a invocar o nome de Deus para ver se aquilo dá força. Às vezes, para conseguir alguma coisa do seu cônjuge, você coloca o nome de Deus nisso. Às vezes, para conseguir alguma coisa em qualquer ambiente, você coloca o nome de Deus nisso. Eu vou exemplificar com uma prática que foi muito comum na década passada, mas ainda vigora no presente. É quando as pessoas falavam assim: eu vou conseguir isso em nome de Jesus. Vocês lembram dessa frase? O jovem ia prestar a prova para um concurso,
E antes do concurso alguém o orientava a dizer: olha, você tem que crer que você vai passar. Então você precisa dizer que você vai passar. Em nome de Jesus você vai passar. Diga: em nome de Jesus você vai passar. O jovem dizia: eu vou passar em nome de Jesus. Como se usar o nome de Jesus injetasse um poder e possibilitasse a entrada dele no concurso. Meu amigo, não é assim. O fato de você usar o nome de Jesus não significa que as portas vão se abrir dessa forma. E não foi assim que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, foi? Não. Jesus nos ensinou a orar se for da tua vontade. Muito cuidado quando você invoca o nome de Jesus para que a sua vontade seja estabelecida. Eu vou conseguir Não, você vai conseguir se o Senhor quiser. E se o Senhor te der, porque Ele é o Senhor da história. E é exatamente isso que Isaac está fazendo, tomando o nome de... Jacó está fazendo, tomando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus quando não deve ser usado. E já falamos sobre isso. Nós não gostamos que as pessoas usem os nossos nomes, né? Agora imagina como Deus se sente quando nós usamos o nome dele de maneira leviana. E é isso que Jacó está fazendo aqui. Ele está dizendo que quem providenciou o cordeiro rápido para ele está dizendo que é Esaú, e ele está dizendo que Deus providenciou o cordeiro rápido para que ele levasse para o pai. Isaac, como homem experiente que é, e nós jovens precisamos aprender a ouvir mais os homens experientes. Comece a fazer isso na sua casa, ouvindo seus pais, porque eles têm uma sensibilidade, um discernimento que muitos de nós ainda não temos, percepções. Isaac não está engolindo essa conversa, ele está sentindo que está faltando peças nesse quebra-cabeça, e ele começa a desconfiar do filho, e ele fala: tem alguma coisa errada, deixa eu tocar em você, versículo 21, deixa eu tocar em você, deixa eu ver se você é Esaú mesmo. E aí nós temos ele utilizando do tato, ele toca e ele vê que realmente é peludo, e ele fala: bom, então é Esaú, mas Isaac ainda ele não está conseguindo assimilar bem que esse é Esaú, e ele ouve aquela voz e fala: mas a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Ele está confuso, mas ele também já está com 137 anos, já não ouve tão bem, já não consegue identificar claramente, será que é Jacó, será que é Esaú? Bom, pelo menos tem pelo de Esaú, então provavelmente deve ser Esaú. Meus amados, nós precisamos cuidar. Nós temos aqui um filho enganando seu pai, e é interessante no versículo 23, Isaac abençoa Jacó, abençoa com o direito de primogenitura, abençoa com a bênção que tem um caráter espiritual. Abraão abençoou o seu filho Isaac, Isaac agora está abençoando o seu filho Jacó, e isso tem uma marca muito grande, porque esses são os patriarcas, são aqueles que estão iniciando um povo que Deus separou para ser o povo de onde nasceria o seu filho Jesus Cristo. É uma bênção muito importante. Por isso, novamente, Isaac questiona Jacó e fala: você é o meu filho mesmo? Percebemos aqui a sagacidade de Isaac. Ele não está satisfeito com os elementos que ele tem diante dele, ele não está convencido. E Jacó sustenta a mentira no versículo de número 24. Meus amados, o coração de Jacó, provavelmente, se fosse um coração que temesse a Deus, e nós acreditamos, foi criado por um pai que temia a Deus, por um avô que temia a Deus, tinha uma história de temor a Deus na sua família. Em momento nenhum ele recua, em momento nenhum ele se abala diante do engano. Cuidado com essa dureza de coração. E aqui no versículo 25 nós temos ele celebrando. Então, uma vez que Isaac convence que aquele realmente é Esaú, eles começam a celebrar com uma grande festa. E nessa festa, só com os dois, nessa festa nós temos alguns elementos muito interessantes no versículo de número 25. Olha só o que o versículo de número 25 diz: então disse: chega isso para perto de mim,
para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Nós temos aqui vinho. E nós temos também nessa celebração o pão. Tinha a carne do animal, tinha o pão e tinha o vinho. E o pão e o vinho, sem dúvida nenhuma, era uma prefiguração de Jesus Cristo. Mesmo diante dessa cena, o que nós temos aqui é que a ceia do Senhor, que vai ser celebrada lá no Novo Testamento, ela já é prefigurada, porque a bênção que está sendo transmitida para Jacó é uma bênção que aponta para Jesus Cristo Salvador, porque Jacó é pai de uma nação de quem virá o Messias, que vai morrer numa cruz, derramar o seu sangue, entregar o seu corpo, e isso é simbolizado pelo pão e pelo vinho. Mas Isaac, meus amados, mesmo depois de celebrar, mesmo depois de cear com o seu filho, ele ainda está desconfiado. E por isso, nos versos 26 e 27, ele pede um beijo. Esse é outro dado muito interessante. Ele pede um beijo, mas esse beijo não era um beijo, a bênção tinha esse beijo, mas esse beijo, o texto faz questão de destacar, não era só uma questão de carinho, não era só uma questão comum à bênção, mas porque Isaac estava desconfiado. E ele aproveita o beijo para quê? Para cheirar e ver se realmente aquele é o seu filho Esaú. E é claro, Jacó está com a roupa do seu irmão, e quando o pai se aproxima para beijá-lo, o pai percebe que o cheiro realmente é de Esaú. E daí então, a partir do versículo 28, nós temos a bênção que Esaú tanto queria, mas que Deus já havia dito para Rebeca que essa bênção seria de Jacó. E nós temos então a bênção que é narrada a partir do verso 28, enfatizando que sobre Jacó viria a prosperidade e a fartura. No verso 28, verso 29, sobre Jacó viria o domínio, sobre Jacó viria a reverência, sobre Jacó viria o seu senhorio na família, e a maldição não viria sobre ele, mas viria sobre o seu irmão. Bênção para todos aqueles que abençoarem Jacó, e maldição para todos aqueles que o amaldiçoarem. Nós temos então Jacó recebendo a bênção. Depois que Jacó recebe, quem chega com o animal, com a comida pronta? Esaú. Mal acabou de pronunciar a bênção a Jacó, chega Esaú com o animal, mas chega tarde. Isaac percebe que foi enganado, e os versos 32 e 33 vão dizer que ele fica estremecido de comoção por dentro. Ele sabe que a bênção era de Jacó, por isso ele estava fazendo as escondidas. Esaú se desespera e passa a odiar o seu irmão Jacó. Esaú jura o seu irmão de morte, e ele diz: depois que meu pai morrer eu vou te matar. E a mãe, percebendo que o clima fechou, diz para Jacó: vai embora para a casa do meu irmão Labão, para que não haja sangue na minha casa, para que não haja morte entre os meus filhos. E Jacó então vai para a casa do seu tio Labão. E aí nós, nos próximos sermões, veremos o que aconteceu com Jacó na casa do seu tio Labão, que também envolveu-se em outro engano, mas agora não como aquele que executa o engano, mas o engano agora que vem sobre ele. Mas, meus amados, o que nós temos diante desse texto é uma família complicada. Ou não deu para perceber em todos os detalhes o quanto essa família era complicada? Por isso, quando você olha para a sua família e você percebe alguns detalhes complicados, não se desespere. Deus chamou famílias complicadas. Deus chamou pessoas para compor o seu povo, e esse povo é um povo que não acerta sempre. E Deus não faz questão de esconder isso na Bíblia para aliviar para nós hoje. Fique tranquilo, seu marido não é perfeito, a sua esposa também não. Pastor, mas eu tenho esperança que ele mude. Eu também tenho algumas esperanças, e temos que continuar com essas esperanças. Continue com essa esperança, mas não se desespere, porque nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos pessoas que não conseguimos mais nos integrar plenamente, porque
há em nós o pecado, e o pecado desajusta muita coisa. E Deus mostra isso nesse texto, Deus mostra isso em toda a sua palavra. Isso de alguma forma precisa tranquilizar o nosso coração, mas também nos convidar, com o exemplo desses irmãos na história, a não cometermos os mesmos erros. Por isso, adolescentes, não engane os seus pais. Jovens, não engane os seus pais. O engano traz consequências trágicas. Maridos, não enganem as suas esposas, e nem esposas enganem os seus maridos. A verdade precisa prevalecer no ambiente familiar. Ambiente familiar é lugar onde as coisas precisam ser ditas às claras. E eu quero concluir esse sermão dizendo uma coisa para você. Nós sabemos que de nada adianta tanta maquiagem nesses políticos. Nós sabemos que o discurso de muitos deles é um discurso de engano. Nós sabemos que a verdade é que existe uma disposição no coração de muitos deles para usar de tudo isso para o seu próprio benefício. Agora, a palavra de Deus, ela não esconde, ela revela as falhas do povo do Senhor. Deus não faz questão nenhuma de enganar ninguém. Por isso esse livro traz exatamente como as coisas aconteceram. Apesar de nós vivermos num país que nos dá a impressão de que o engano e o crime compensam, o crime e o engano não compensam. Não faça o mal esperando que isso vai se reverter em bem. O mal sempre trará consequências maléficas. Todos os envolvidos nessa história, preste atenção, todos os envolvidos nessa história sofreram profundamente por causa dos seus pecados. Quer ver alguns exemplos? Rebeca nunca mais viu o seu filho Jacó. Isaac termina os seus dias com o coração amargurado. Esaú, no seu coração, toma-se o ódio. Essa família se desestrutura por completo, por causa da mentira e por causa do engano. Deus não precisa de ajuda que utiliza do pecado como ferramenta. Deus não precisa da sua ajuda quando você usa de meios indevidos para promover alguma coisa na casa dele ou no reino dele. Jacó, chamado de um enganador, usurpador, ele terá consequências, e veremos essas consequências no livro de Gênesis mais à frente. Labão o enganou, por exemplo. Jacó também foi enganado pelos filhos com a túnica de José encharcada de sangue. Vocês se lembram? Olha que dado curioso. Jacó engana o pai com a roupa do irmão, e Jacó é enganado pelos filhos com a roupa de José. Engano chama engano, mentira chama mentira. E todos os nossos pecados, mesmo com a misericórdia e com a graça de Deus, Ele traz consequências. Deus perdoa os nossos pecados. Confessamos aqui hoje à noite. Deus é um Deus perdoador, e Ele apaga as nossas transgressões, mas as consequências ficam. Por isso, abandone o engano, abandone a mentira. Tenha uma vida verdadeira no seu ambiente familiar, e sem dúvida nenhuma, a bênção de Deus recairá sobre a sua casa. Essa é a nossa oração e essa é a nossa súplica. Amém? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por estarmos na tua casa, e aqui na tua casa aprendermos mais da tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos instrui. Obrigado porque o Senhor nos aceita pecadores como somos, mas o Senhor nos convida para a transformação. O Senhor nos convida, Deus, para uma mudança que atinge a nossa vida, mas que atinge também a nossa família. Ó Deus, que sejamos verdadeiros, que jamais o engano se aloje no nosso coração, se aloje no nosso ambiente familiar, mas que a verdade prevaleça, Deus, porque Tu és a verdade. E quando o Senhor está em nosso meio, a verdade também precisa se manifestar. Ó Deus, toma cada família aqui, nos ajude, nos abençoe, nos proteja das ciladas, Pai, nos livre dos maus, do mal, e que mais e mais o Senhor possa se manifestar como Deus presente em nossas casas, para a honra, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.